Olá, tudo bem? Eu sou Carla Cavenage. Para quem ainda não me conhece, eu sou uma psicóloga clínica que tem uma experiência anterior na área de recursos humanos e hoje vou falar com vocês sobre um tema que aparece bastante no ambiente da clínica, mas que é proveniente do nosso ambiente de trabalho, que é como que a gente pode fazer uma transição de carreira de forma mais segura. Essa foi uma pergunta que eu recebi no meu perfil do Instagram e hoje a gente vai pensar juntos sobre como que a gente pode se estruturar caso esteja lidando e passando por esse momento. Mas antes, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, a ativarem as notificações se vocês quiserem saber quando novos vídeos forem postados aqui e a curtirem este vídeo e compartilharem com outras pessoas que podem gostar deste conteúdo. Então, começando a falar um pouco sobre o nosso tema de hoje, vamos começar falando o que é exatamente uma transição de carreira, né? Muitas vezes a gente vem seguindo, a gente se inseriu no mercado de trabalho e vem fazendo um caminho profissional que não necessariamente é aquele que nos agrada ou que já agradou em algum momento e nesse momento não está fazendo mais sentido. Então, falar em transição significa falar em fazer uma mudança nessa rota que a gente vinha desenvolvendo dentro aí da nossa carreira, né? E como que pode ser, vou trazer alguns exemplos de possíveis mudanças aí de rota, que pode ser tanto modificar a área de atuação que eu venho trabalhando, quanto de repente ficar na mesma área de atuação, mas ir para uma empresa diferente, ou então de repente faz parte dos meus planos, de algo que eu almejo, empreender. Então, qualquer que seja a escolha por essa mudança, cada uma delas vai requerer que a gente analise, se planeje e se estruture para lidar com essa mudança de forma a diminuir aí as nossas possíveis chateações ao longo do caminho, decepções, né? E lidar da melhor maneira possível com a mudança. Então, o primeiro passo quando a gente fala sobre fazer uma mudança, para que a gente não invista muita energia e talvez não venha a fazer sentido daqui a pouco, é a gente analisar a nossa motivação. Então, o que é que está nos levando a querer fazer esta mudança? Essa mudança eu comecei a pensar nela porque de repente o meu ciclo de atuação dentro daquela empresa já não está fazendo mais sentido, eu já fiz diversas entregas, já estou muito habituado na minha zona de conforto e não vejo mais possibilidades de crescer ali. Ou então, o nicho em que eu venho atuando pode estar diminuindo e aí eu estou sentindo uma necessidade de redirecionar a minha atuação, meu público-alvo ou mesmo aquilo que eu faço, né? A minha atividade em si. Ou eu posso ter um sonho, algo que eu sempre quis fazer e que nesse momento eu percebo que eu tenho possibilidade de investir, que encaixa no meu momento de vida e esse vai ser o plano que eu vou fazer para gerar uma mudança. Ou mesmo eu posso estar vivendo uma situação, um problema que eu não estou enxergando saída e aí por conta disso eu estou querendo fazer uma mudança. Mas se essa última alternativa for o que você está vivendo, nessa análise da motivação é importante também se perguntar o que você já fez para tentar modificar esse cenário? Você já esgotou as possibilidades? Já fez os pedidos de ajuda que são viáveis para você nesse cenário? Já tentou mudar de área dentro desse mesmo cenário em que você está, de repente dentro de uma mesma empresa, enfim. Então, analisar se tudo aquilo que está te gerando incômodo já foi entendido, se você já esgotou tudo que poderia fazer com aquilo. E se sim, ok, planejar aí para que seja feita uma saída, uma mudança. E se não, por que é importante analisar isso? Para evitar que você possa se frustrar, se arrepender depois por não ter tentado tudo aquilo que era possível, né? Então, essa é uma dica para ajudar a diminuir, como a pergunta foi, como fazer de uma forma mais segura. A segurança vem também dessa clareza do o que nos levou a fazer a mudança, certo?
Então, falamos do primeiro passo, que é analisar a nossa motivação. Segundo passo, a gente precisa se preparar para a mudança que a gente esteja escolhendo. E como é que a gente vai se preparar? Primeiro, entendendo o cenário, entendendo o que nos espera. Se eu vou mudar de emprego, eu tô com o meu currículo atualizado? Esse currículo já contém tudo aquilo que eu vim fazendo, aprendendo nos últimos tempos? Então, esse pode ser um passo que eu preciso preparar e executar, né, para que eu possa buscar outros empregos. Ou eu preciso, se eu for mudar de área de atuação ou empreender em algum setor, eu preciso me capacitar para essa atuação? Isso seria algo que eu preciso, que eu necessito, porque eu não domino determinado conteúdo, não saberia muito bem como lidar caso situações, problemas surgissem naquela área. Então pode ser que eu precise me capacitar para isso. Uma outra coisa que é importante de analisar: para essa escolha que eu estou fazendo, será que eu poderia aprender com outras pessoas que estão atuando nessa área? Então, eu poderia entrevistar pessoas profissionais que atuam naquilo que eu estou pensando em fazer? Eu poderia conhecer outras empresas que já têm experiência no ramo, para que eu mapeie, entenda como é que isso funciona e analise com dados bem reais aquilo que eu estou imaginando com aquilo que são dados de realidade para outras pessoas, e possa, através desses dados, fazer planos de como é que eu vou lidar com isso, ou mesmo, de repente, se eu não quero lidar com isso, e aí vou desistir dessa ideia inicial. Um outro ponto super relevante é: essa mudança vai impactar nas minhas finanças? Se ela for impactar, como é que eu vou me planejar para lidar com isso? Então, também é importante que a gente tenha um plano financeiro, né, para qualquer que seja a modificação. Se eu estou indo para uma outra empresa e, por exemplo, eu vou ter uma alteração na minha renda, eu estou preparado para lidar com isso? Ou se eu vou empreender e aí, dentro de qualquer investimento, tem um tempo para o retorno desse investimento, eu já analisei, eu já entendi qual é esse tempo? Como é que eu vou me manter enquanto o negócio vai amadurecendo, vai tendo seu tempo de desenvolvimento natural, até que eu consiga voltar para essa condição financeira que eu tenho nesse momento? Então, essas perguntas são super importantes nessa etapa de preparo, de planejamento para lidar com uma mudança de carreira. Vamos agora falar um pouco do terceiro passo, que é a execução. Então, eu mapeei, entendi tudo aquilo que vai ser envolvido nesse plano, nessa transição de carreira, e agora eu vou começar a me preparar. Então, esse preparo é começar a colocar esses pré-requisitos que eu mapeei para a mudança em prática. Então, por exemplo, eles vão acontecer simultaneamente ao meu trabalho atual? Ou não, eu vou gerar uma ruptura aqui, eu vou parar esse trabalho e já vou imediatamente seguir para esse novo plano. Se eu vou seguir imediatamente, eu tenho que lembrar daquelas etapas anteriores e entender: tudo bem, eu estou preparado para lidar com isso de uma forma mais abrupta? Ou então, nessa questão se eu vou empreender, né, falando ainda de questões financeiras, eu fiz um plano de negócio para esse meu empreendimento? Eu analisei mais de um cenário possível, porque as variáveis, aquilo que vai influenciar no que eu imaginei, naquilo que eu planejei, podem mudar. O mundo é bastante dinâmico, as coisas, os contextos são diferentes, eles não são estáticos, então a gente precisa estar preparado para lidar com diferentes realidades, né? E se eu estiver, por exemplo, pensando em mudar de emprego, é importante que eu comece a me candidatar, eu comece a buscar outras vagas, mas sabendo que existe um tempo de maturação para um processo seletivo e uma aprovação no mesmo. Então, se eu estou imaginando que eu vou sair do meu emprego, por exemplo, hoje, isso não necessariamente quer dizer que amanhã eu vou enviar meu currículo e semana que vem eu vou estar contratado num outro lugar. Então, é importante entender também o tempo que leva e se planejar para fazer essa transição de modo que você consiga sair do seu emprego
atual, finalizando suas entregas com tranquilidade, mas ao mesmo tempo sabendo que para que você vá para um outro segmento ou para uma outra empresa, vai ter um tempo que você vai precisar investir, tentar, até que você consiga e conquiste isso que você está buscando. E por último, pensando em última e quarta etapa, né? A gente precisa, para qualquer que seja essa transição de carreira, fazer um acompanhamento de todo este planejamento e execução que foi feito. Então, eu preciso analisar cada etapa, cada passo, se eu estou executando ou de repente no meio da execução eu percebi que não está funcionando como eu havia planejado, eu preciso replanejar e aí voltar a executar isso e mapear, ver se está trazendo mais resultados para que eu consiga dar foco, eu consiga colocar minha energia naquilo que lá no final vai me ajudar a fazer essa transição de carreira e vai fazer com que ela aconteça com os menores percalços possíveis aí dentro do caminho. Antes da gente finalizar, eu acho importante comentar que a gente olhar para isso tudo que a gente está comentando aqui, analisando, é uma forma de diminuir os riscos e diminuir aquela insegurança natural de qualquer momento de mudança, já que mudanças trazem incertezas, trazem cenários que a gente não conhece, mas mesmo planejando, isso não quer dizer que as coisas não podem surgir com surpresas no meio do caminho, não quer dizer que é 100% seguro, né? Como tudo na vida, a gente tem que aprender a lidar com as incertezas, com as dificuldades e ir se ajustando ao longo do caminho para que a gente consiga fazer esse nosso desejo, esse nosso sonho se tornar realidade. Bom, espero ter respondido aí a pergunta, né, da nossa seguidora lá do perfil do Instagram. Se vocês gostaram deste conteúdo ou mesmo pensaram em outros que podem ser trazidos aqui futuramente, comentem, né? Fiquem à vontade para compartilhar experiências ou boas práticas que vocês acrescentariam nessas dicas que foram aqui trazidas e espero vocês num próximo vídeo. Obrigada, tchau, tchau!